Bom dia a todos, eu espero que você esteja bem, eu espero que Deus te abençoe nesse estudo, falando sobre o santuário celestial, sobre as profecias das 2300 tardes e manhãs, como a gente vai estudar aqui nessa semana, esse período profético, ele é um período maior da profecia aqui de Daniel, que falam das 2300 tardes e manhãs. E hoje a gente vai entender como que começou, aonde se iniciou esse período da profecia e quando ele terminou. Fique comigo até o final, porque senão você não vai entender o que essa profecia é tão importante para mim e para você. Talvez você nunca ouviu falar dessa profecia das 2300 tardes e manhãs em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Diz assim: Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel não entende essa profecia das 2300 tardes e manhãs. Daniel, ele não entende, ele entra em oração, em súplica. Eu quero mostrar para você, eu vou abrir aqui um parênteses, depois a gente fecha e volta de novo. Daniel, ele não entende a profecia. E ele ora, e ele faz as suas súplicas a Deus. Olha o que Deus revela aqui na sua palavra para mim e para você, o quão importante aquilo que a gente não entende, aquilo que é muito difícil para a nossa capacidade mental entender sobre algum assunto da profecia, da Bíblia, algum assunto onde, em respeito de salvação, Deus nunca vai abandonar você. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 9, depois a gente volta um pouquinho. Daniel capítulo 9, versículo 20. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Verso 21. Falava eu e digo, falava ainda na oração quando Gabriel, aqui é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Ele veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Aqui, eu vou só contextualizar, Israel, o templo de Israel estava destruído, Daniel estava cativo em Babilônia, só que havia um serviço do santuário que, quando estava em funcionamento, se matava um animal às 9 horas e um animal às 3 horas, pelas pessoas que não tinham condições de levar a sua oferta para o sacrifício no antigo Israel. E Daniel, toda vez quando ele orava, Daniel, ele não tem nada aqui de místico em deixar a janela aberta ou não, mas ele orava com um sentido para Jerusalém na hora do sacrifício, tanto da manhã quanto da tarde. Daniel estava cativo, ele não poderia estar levando a sua oferta, o seu sacrifício, o templo estava destruído, mas simbolicamente acontecia no santuário um derramamento de sangue pelas pessoas que não estavam em Jerusalém e por aqueles que não tinham condições de ter um animal para levar para sacrifício para o seu pecado. Verso 22. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas,
Saiu a ordem e eu enviei para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu e você não estamos sozinhos no plano da salvação. Cristo está com você. Os anjos do Senhor. Daniel não entende. Daniel ora. E a Bíblia diz que o anjo foi até Daniel e fez entender. E considera essas palavras. Eu e você não estamos sozinhos. Você tem um anjo. Desde o ventre da sua mãe, você tem um anjo que te guardou até agora. E ele vai te guardar. E quando o dia da ressurreição, se eu e você, pela graça e pela misericórdia de Cristo, a gente vai ressuscitar, e esse anjo que nos cuidou desde da nossa infância, desde a barriga da nossa mãe, ele irão nos buscar para ir com o Senhor nos ares, quando a gente se levantar da sepultura. Creia nessa promessa, que é bíblica, não é minha. Agora eu vou aqui fechar uns parênteses e vamos voltar aqui para a profecia. Daniel não entende, Daniel vai à súplica e agora o anjo vai explicar para Daniel. Capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Presta bem atenção, 70 semanas. Aqui tem uma profecia de Daniel 8, capítulo 14, das 2300 tardes e manhãs. E aqui o anjo está falando. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo judeu, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir um santo dos santos. Em Israel também havia um dia de juízo, o dia da expiação, aonde todo Israel entrava em contrição, confessava os seus pecados e ali o santuário precisava ser purificado. O sacerdote, ele matava uma oferta para ele, o sumo sacerdote. Tinha o sacerdote e tinha um sumo sacerdote, aonde ficava ali a arca da aliança, aonde tinha o véu do santuário que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo ficava a arca da aliança com os 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão. E o lugar santo aqui ficava os outros compartimentos. Então o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, ele matava um animal. Antes ele matava acho que era um cordeiro, pelos seus pecados, porque não podia entrar de qualquer jeito. Se ele entrasse com algum pecado oculto, escondido, alguma coisa que ele não confessasse, ele era fulminado, como aconteceu na Bíblia. Era um dia de juízo. O povo ficava apavorado. Era um dia de juízo. E agora a gente vai avançar. Como é tão importante esse estudo do juízo. A gente já estudou nos decorrer da lição que o juízo é as boas novas. Prepara, aconselha eu e você a todo dia fazer a nossa aqui, pela nossa expiação, pela graça e pela misericórdia de Cristo, e deixar que Cristo coloque a justiça e a gente abandone as coisas erradas. Olha o que diz aqui, vamos avançando. No verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. Isso aqui é muito importante. Sabe e entende. Aqui o anjo vai começar a dar uma explicação para Daniel.
sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui, vou parar por aqui para a gente explicar. Aqui nesse versículo 25 e o versículo 26. Que ordem é essa? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para o quê? Para edificar Jerusalém. Agora a gente tem que ir para a Bíblia, que é a nossa regra de fé, e entender da onde saiu essa ordem e esse decreto para a gente iniciar o início dessa profecia das 2.300 tardes e manhã. A gente tem que ir para a Bíblia. Abra sua Bíblia. Eu não vou ler tudo para você, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 7, anote aí. Esdras capítulo 7, versículo 13 ao versículo 27. É o decreto de Artaxerxes. Esdras capítulo 7, versículo 13 ao 27. Você vai ali, você vai entender o decreto que deu essa autorização para o povo judeu reconstruir, para edificar. Vamos avançando aqui na profecia. Então eu vou mostrar para você uma tabela profética para você não ficar perdido. Quando então que começou esse período da restauração? Eu vou mostrar para você uma tabela para a gente não ficar perdido. Aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, mas aqui fala, aqui ó, como é que a gente sabe tardes e manhãs? Como a gente sabe que esse período profético não é dias literais? A gente usa, quando se trata de interpretação profética, um princípio dia-ano. Isso não saiu da nossa cabeça, esse princípio dia-ano. Eu quero que você anote para você estudar, porque às vezes você estuda tanta coisa, investiga tantas coisas, mas você está por fora desse assunto, e é bom a gente estar ligado nas coisas eternas. Em Números capítulo 14, versículo 34, Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, versículo 7 vai dar esse princípio dia-ano. Eu não sei se você sabia, mas lá em Gênesis capítulo, ali em diante, quando no capítulo 1, versículo 5, e houve tarde e manhã no primeiro dia. No segundo dia, houve tarde e manhã. Então o dia ele se iniciou com a parte escura. E houve tarde e manhã. Um dia na Bíblia se inicia da parte escura até o pôr do sol. Então, biblicamente, um dia é do pôr do sol ao outro pôr do sol. Se inicia na parte escura e termina quando começa a escurecer na parte escura, que dão as 24 horas. Biblicamente é assim. No nosso calendário, acho que é o calendário gregoriano, que se inicia às meia-noite. Mas só que biblicamente não é assim. Biblicamente é de um pôr do sol ao outro, de um entardecer ao outro entardecer. Então, depois de estar bem claro esse princípio para você, como é que se conta, né? Um dia inteiro na Bíblia, de uma tarde a outra tarde. E agora você já sabe também que, se tratando de profecia, a gente conta um dia como um ano literal. Em Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 7. Quando é que começaram? Aqui a gente já sabe quando é que começou. Quando que começaram
esses 2.300 anos? Quando é que começou? A gente foi lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 13. E que ano que foi aquilo, Ricardo? Que ano que foi? O decreto de Artaxerxes para a reconstrução aqui de Jerusalém começa no ano 457. Eu não vou deixar assim para você porque talvez você não consiga enxergar, mas eu vou falando. Então, esse decreto ele se inicia no ano 457 com o rei Artaxerxes. E também na profecia fala que 7 semanas estão separadas também. Então, 7 vezes 7, quanto que dá? Faz aí a conta. 7 vezes 7 dá 49 anos em profecia. 7 vezes 7, 49. Aplicando o princípio de ano, 49 anos. Então a gente tem um período de 457 e a gente tem a reconstrução de Jerusalém no ano 408. Então a gente tem um período de 457 e a gente tem um período que chega em 408, que é a restauração de Jerusalém. Depois dessas 7 semanas, aqui tem que ter mais 62, porque são 70 semanas, como diz na Bíblia, que 70 semanas estão destinadas para o povo judeu, para o seu povo. Então, se a gente viajar, vamos aqui viajar na história. Se a gente viajar de 408 mais 400, a gente vai viajar aqui do ano 408. Então a gente vai pegar 7 vezes 62. Pode fazer a continha. Você pega 7 vezes 62, que dá 439. 434 anos. Então 7 vezes 62, 7 vezes 62 dá 434 anos. Aplicando aqui na profecia o princípio de ano, de 408, a gente vai parar no ano 27. São do ano 408, aí a gente viaja 434 anos, a gente cai no ano 27. E o que aconteceu no ano 27? O que aconteceu? Foi o batismo de Cristo, o batismo de Jesus. Lembra aqui da profecia aqui no capítulo 9, onde eu li para você, que apareceria um ungido, o Cristo, o príncipe? Então no ano 27, Cristo ele tem o batismo e ele começa o início do seu ministério. Só que na profecia também, aqui no capítulo onde eu li, não sei se você prestou atenção, depois você pode ler, Daniel capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 7, que seria cortada. A metade da última semana seria cortada. E o que aconteceu? E o que aconteceu nessa profecia quando Deus fala que essas 7 últimas semanas seria cortada? O que aconteceu? Jesus ele cumpriu do seu batismo até a sua morte no ano 31. Então o povo de Israel, o povo judeu ainda tinha aqui uma oportunidade como nação eleita. Cristo disse na profecia que 7 semanas seria cortada no meio, 3 anos e meio. Do ano 27 até o ano 31 foi cortada essa profecia. E o que aconteceu depois do ano 31 até o ano 34, onde se fecha todo esse período da profecia das 70 semanas? O que acontece?
Israel é o fim de Israel como nação. Acontece um evento. Lembra do apedrejamento de Estevão? No ano 34? O apóstolo Paulo estava lá, mas ali surgiria um pregador dos gentios, aquele quem dera a autoridade para matar Estevão também estava lá. No ano 34 se cumpre 490 anos dessa profecia. Porque lembra que eu falei para você que 70 semanas estavam determinadas ao povo judeu, ao povo de Israel naquele período? Então no ano 34 se fecha esse período dessa profecia das 70 semanas. Mas Ricardo, ainda falta, porque são 2.300 anos, né? 2.300 anos. Só deu 490 anos, ainda falta o período dessa profecia ser cumprido. E agora, o que a gente faz? Se a gente viajar do ano 34, ainda falta 1810 anos. Do ano 34, se a gente viajar 1810 anos, a gente vai cair na data de 1844, no dia 22 de outubro. 1844. Do ano 34, a gente pega 1810 anos que ainda estava faltando na profecia para se fechar as 2.300 tardes e manhãs. Chega no dia 1844, no dia 22 de outubro. E o que acontece nesse dia, Ricardo? Eu não sei se você sabe, mas houve um grande desapontamento millerita, aonde eles entenderam nessa profecia. Miller, ele estudou, se eu não me engano, se eu estiver errado você pode me corrigir ou me desculpe, mas ele ficou estudando o livro de Daniel por 8 anos. E ele não pulava linha por linha, versículo por versículo, enquanto ele não entendia alguma coisa. Tava tudo certo. A única coisa que Miller errou foi no evento que Jesus ele voltava. Porque houve um grande desapontamento, muitos abandonaram a fé, mas desse período depois desse apontamento millerita, surgiu um povo, tinha um remanescente, sempre teve um remanescente, sempre teve. Em 1844, Jesus, então o que acontece nesse período? O que aconteceu quando se fecha essa profecia? Jesus, ele dá início a uma nova fase no seu ministério, no lugar santíssimo. Jesus, ele é o nosso advogado e ele é o nosso juiz. Jesus é o nosso sacerdote e ele é o nosso sumo sacerdote. Lembra que em Israel havia o dia da expiação, onde só o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo? Jesus hoje ele faz a expiação pelo seu e pelo meu pecado. E além de ser juiz, ele é advogado. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que for a ele, sendo juiz e sendo advogado, ele nunca vai lançar fora. Ele nunca perdeu uma audiência. Quando Cristo coloca a sua justiça naquela pessoa que está contrita, arrependida, sinceramente, Jesus nunca perdeu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui que me chamou muita atenção aqui na parte de quinta-feira. Cada judeu entendia claramente
o significado da purificação do santuário terrestre. Isso aconteceria no dia da expiação, que era um dia de juízo. Embora Daniel entendesse o conceito de purificação do santuário do juízo, ele estava confuso acerca desses dias. Por isso que ele pediu as súplicas. E olha o que me chamou também outra atenção. Os israelitas deviam afligir as suas almas. Esta expressão indica que eles deviam humilhar-se, examinar o seu coração e confessar os seus pecados e arrepender-se e pedir a Deus que os purificasse do mesmo modo que o sumo sacerdote estava a purificar o santuário terrestre. Essa é a nossa... Como é que eu posso falar para você? Esse é o nosso dever, humilhar-se perante Deus, examinar o nosso coração sujo, podre, egoísta. Eu acho que a cada deitar, a cada levantar, talvez a cada hora ou cada minuto, a gente precisa de um coração novo. Não de um coração restaurado, mas um coração novo. Porque o nosso coração é sujo, ele é podre. Então cada um tem que examinar a si próprio. Eu não posso examinar você, você não pode me examinar. Eu não posso apontar para você, eu tenho que ver os meus erros e confessar perante Deus e humilhar perante Deus, para que Deus coloque a sua justiça em mim e Deus coloque a justiça em você. Eu vou encerrar porque eu poderia falar muito mais coisas dessas profecias das 2.300 tardes e manhãs. Mas que fique bem claro esse estudo para você, que tudo que eu falei aqui é bíblico. Tudo que eu falei para você aqui, Pastor Arilton Oliveira, um grande homem de Deus, um servo, ele fez o Bíblia Fácil. Você pode estudar com ele, você pode procurar. A gente procura tanta coisa na internet, por que não a gente procurar sobre as coisas eternas, sobre o dia do juízo? Talvez você nunca ouviu falar nessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Procure. A gente procura tanta coisa, como eu disse. Investigue. É salvação. É Jesus que está o centro. Aqui é Jesus, tudo é Jesus. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos abençoe. Espero que você tenha aí um bom feriado, um bom dia do trabalhador e que Deus nos fortaleça em graça e em sabedoria.